Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é joia preciosíssima, você é tesouro do Senhor. Não é à toa que eu digo, corra a lenda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Josué, no capítulo de número 6, no versículo de número 10. Café com Deus, quentinho, quentinho, maravilha. É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos aprender com o Senhor aqui, vamos ver o que nós aprendemos. Muito obrigado, primeiro você que tem compartilhado, dado um gostei para nós, muito obrigado. Quando você assistir o nosso vídeo, começar a assistir, não se esqueça, corre lá e clica em joinha, naquele tininozinho, naquela curtida, dá aquela curtida para nós, senão depois esquece, né? Também se inscreve no nosso canal, nas letrinhas azuis, clica ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, gente, não precisa preencher nada. Que maravilha, hein? O que é a tecnologia hoje? E compartilha bastante nossos vídeos, ok? Gente, tive ontem lá em Aventureiro, foi bênção, tá? A igreja do nosso amado, querido evangelista Bill, futuramente pastor, estará sendo consagrado aí, eu acredito lá para março, né? Pela nossa Convenção Batista Nacional do Rio de Janeiro, ok? Quero te agradecer, né? Você que nos acompanha, sabe aí que nós temos um compromisso de orar por você, principalmente você que se inscreveu no nosso canal, tá, gente? Vamos lá. Está escrito assim, lá em Josué 6, versículo 10. Porém, ao povo ordenaram Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Troço de doido, hein? Aqui começa a primeira conquista da Terra Prometida. Eles tinham que guerrear, porque o reino de Deus é alcançado pela força. Tem gente que não entende isso, acha que as coisas caem de mão beijada para ele, né? Aí toma de mão beijada. Não é assim, não. O reino é conquistado, é por muita luta. Por isso que você tem que ser perseverante, por isso que você não pode desistir jamais. Amém? E a Bíblia diz que não vem nada além do que você pode suportar. Da mesma maneira que vem as tentações, as tribulações, Deus envia o escape, né? E Ele também prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, se você obedecer a Deus, andar na presença dEle. Aqui, eles precisam de ir contra uma cidade muito fortificada, com 4.500 hectares, né? 1.000 hectares de muros cercada aquela cidade, o que era normal poder caminhar em volta dela, sim. Mas vamos lá, o Senhor dá uma orientação para Josué. Começando logo o versículo 1, o Senhor chama Josué e dá uma orientação. Como conquistar aquela cidade? Vocês vão rodear a cidade durante o primeiro dia, darão uma volta, tocarão a trombeta, tocando a trombeta. No segundo dia vocês vão fazer a mesma coisa, sem falar uma palavra sequer. Vocês vão rodear a cidade, soldados, a mesma coisa, sacerdote tocando a trombeta.
No terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. No sétimo dia, vocês darão 7 voltas, já não é uma, agora são 7 voltas. Vocês darão em volta da cidade. E quando a trombeta tocar, então gritareis, e os muros cairão diante dos vossos olhos, diante de vocês. E aonde você estiver, vocês avancem naquela cidade contra aqueles que estão lá dentro, exterminando. A única parte do muro que não vai cair é onde está Raabe, porque foi feita uma promessa a ela. Onde a casa dela está em cima do muro, então aquela parte não vai cair. Quem estiver dentro da casa, aleluia, madrugada é assim, será salvo, né? Não passará o fio da espada. Vamos lá. Então, esse é o contexto para você entender. O texto está dizendo para nós que Josué, então, ordenou o povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Quer dizer, silêncio. Nem sairá palavra alguma da vossa boca. Então, nem baixinho. Não. Nenhuma palavra sai da sua boca. Até o dia que eu vos diga, gritai. Então gritareis. Porque quando gritaram, o muro caiu. Quando a trombeta tocou, Josué determinou que desse o grito de vitória, o brado de vitória, né? Você já fez parte de alguma, né, campeonato? Eu, quando adolescente, né, criança, adolescente, fiz parte de jogos, né? Olimpíadas estudantil, então a gente desenvolvia o grito de guerra, grito de vitória, né? O grito de... Então é um tipo de grito assim que estava determinado que eles fizessem, mas impressionante, durante 7 dias eles foram quietos. Eu aprendo aqui lições extraordinárias, conquistas que se conquistam calados, caladas. A conquista que se conquista gritando. Mas tem um momento de gritar e tem um momento de se calar. Veja que durante 7 dias eles ficaram calados. Havia um porquê disso, né? Já vou entrar aí nos pormenores para você entender. Claro que Deus estava criando terror contra o inimigo, porque o inimigo já tinha ouvido da fama. A própria Raabe disse para os espias, quando ela escondeu os espias, ela disse para eles: olha, eles estão procurando vocês, já desconfiaram que vocês estão aqui. Nós sabemos que o seu Deus destruiu outros deuses, os deuses do Egito, dos amorreus, dos saduceus, e nós sabemos, eu sei, ela disse que essa cidade será entregue pelo seu Deus, será entregue a vocês. Então ela tinha conhecimento de causa. A fama correu, então a cidade estava toda trancada e com muito medo. Os muros fortificados, né, que passava um carro em cima do muro, mas os portais bem fechados, eles estavam com muito medo. E engraçado que Deus agora começa a trabalhar o psicológico, o terror psicológico, né, para que o inimigo tenha mais medo. Você imagina uma trombeta tocando, todo mundo quieto, ninguém fazendo nada, um dia. Depois, no segundo dia, e eles estão lá, né, pedindo os deuses deles que nada podiam fazer, porque só existe um Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Ele é todo poderoso para fazer muito além do que nós pensamos. Então, veja, presta bem atenção nisso. Eu aprendo que a gente tem que falar muito de Deus. A gente tem que falar pouco de nós. Tem gente que não aprende isso. E falar nada dos outros. Tem gente que não aprende isso. Tem gente que fala muito da vida dele e pouco de Deus. Tá? E muito da vida dos outros.
Tem gente que inverte as coisas, não é verdade? Tem gente que fala muito da vida dos outros, muito da vida dele, pouco de Deus, ou nada de Deus. Né? Pare e pensa. Ao contrário disso que deveria ser, e é isso que eu estou falando. Primeiro, você deve falar muito de Deus, não da vida dos outros, nem de você. Você tem que falar muito de Deus. Se é uma coisa que você tem que falar, é de Deus, é de Jesus Salvador. É que existe uma condenação para esse mundo. Isso você precisa falar. E que é preciso de salvação, e só está em Jesus. Por isso que eu falo isso todos os dias com você. Café com Deus é diário. Todos os dias eu estou falando de Jesus, do Salvador, do amor de Deus, da graça de Deus, da sua misericórdia, do seu perdão. Porque é tempo de falar, de despertar as pessoas, que elas têm que deixar os seus pecados, porque senão serão condenadas, se arrepender dos seus pecados. E tudo está escrito nas Escrituras. As pessoas estão iludidas, achando que a vida essa aqui, é uma vida que você vai ter chance em outras vidas. Voltando aqui, tem gente que fica pensando, né? Eu estava numa condução, eu ouvindo pessoas conversando sobre isso, só que a gente tem que buscar oportunidade para falar. Né? Você não tem que entrar na conversa dos outros. Então eu falando, Deus, me dá uma oportunidade para me falar, porque as pessoas estão iludidas. Elas pensam, né? Quando uma criança fala alguma coisa, fala, olha, está falando igual a minha avó, a encarnação da minha avó. Gente, que absurdo. A Bíblia condena. A Bíblia condena qualquer ensino fora das Escrituras. E outra coisa, quem acredita em Deus, coloca isso no teu coração, grava isso que eu vou te falar agora, eu vou repetir. Quem acredita em Deus, vou repetir de novo, terceira vez. Quem acredita em Deus tem que crer nas Escrituras, tem que crer na Bíblia, tem que crer na palavra de Deus. Por quê, pastor? Não, mas eu não creio na palavra, você pode dizer assim. Porque ela foi escrita por homens. Deus não escreveu palavra nenhuma. Eu vou te dizer, em primeiro lugar, se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus. Porque a Bíblia que traz a revelação quem Deus é. Só existe um livro no mundo que revela quem Deus é. É a Bíblia Sagrada. Você só conhece a Deus por causa dessa palavra, da Bíblia existir. Por isso que a Bíblia, o Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ajuda aí, gente. Presta bem atenção nisso. A sua incoerência, não acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Deus não escreveu a Bíblia. Deus escreveu os 10 primeiros mandamentos e mandou escrever todos os outros mandamentos que existem. Os 840, parece que na Torá, me fugiu agora que eu sabia, tanta coisa, né, que as crianças lá, judia, aprendem, hebreia, aprendem dos 8 anos que elas entram na escola de rabino até os 12 anos. Por isso que Jesus, com 12 anos, estava lá no templo. Porque as crianças eram sabatinadas com 12 anos. Elas tinham que conhecer toda a lei. E na Bíblia toda existe mais de 8.500 versículos com promessas. Mandamentos com promessas. Se você acreditar, se você obedecer, você vai receber bênçãos. Você será contemplado, abençoado, guardado, liberto. Me ajuda aí, gente. Então, a Bíblia diz que ela não fala parte da Escritura, não está falando toda a Escritura. Vou repetir de novo. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente é o quê? Vem de Deus. A inspiração, ela é escrita assim por homens. Muito bem. Mas inspirado por Deus. Eu faço um desafio com você hoje. Eu quero que você reúna 40 pessoas e dê um assunto para ela, com todo o aparato da internet hoje na mão. A pessoa tem um celular na mão, facilidade de pesquisa. Manda essas 40 pessoas escrever sobre um assunto só. Você vai ver se tem sincronia entre eles.
não haverá. A Bíblia foi escrita mais ou menos por 40 autores em cerca de 1.600 anos. A maioria não conheceu, não conheceu o outro. Profissões diferentes, uns foram reis, outros foram camponeses, uns pescadores, outros médicos. Gente, para e pensa num troço desse. E se encaixa perfeitamente. Esse livro foi escrito, um escreveu 1500 a.C., outro escreveu 1000 anos antes, 1000 anos antes de Cristo. Outro escreveu 600 anos antes de Cristo. Outro escreveu depois de Cristo. Juntou-se os livros, os rolos, que eram rolos, nenhum conhecia o outro, juntou. E a sincronia do que dizem é perfeita. Não tem uma contradição nas Escrituras. Num tempo precário, num tempo bem escasso, num tempo bem difícil, onde não existia, Gutenberg ainda não tinha descoberto, né, a imprensa, ou seja, a facilidade. Num tempo que era pergaminho, depois papiro, gente, me ajuda aí, gente. Hoje, com todo o aparato tecnológico, as pessoas não conseguem ter a sincronia ou ajustar perfeitamente. Por quê? Porque isso daqui é obra divina, é inspiração de Deus. Então, eu preciso falar de Deus. E é impossível acreditar em Deus se não acreditar nas Escrituras, porque quem revela quem é Deus é as Escrituras, senão você estaria adorando árvore, adorando animal, adorando o rato, adorando barata, adorando o rio, monte, sol, lua, estrelas. Me ajuda aí. É o que fazem os indígenas, porque não conhecem. Quando chega a Escritura, pronto, traz a revelação para eles. Existem índios canibais, que eram canibais, hoje não são mais. Mas por quê? Porque não conhecia a Escritura. O dia que chegou a Escritura lá, eu me lembro até de um antropólogo que estuda comportamento, arqueólogo estuda achados, né? Então, comportamento de sociedades, de comunidades, chegou numa tribo indígena e falou: que vergonha, cacique, que vergonha. Que vergonha eu tenho de você deixar sua cultura, porque chegou aqui alguns missionários e pregaram para você. Você deixar sua cultura para mudar a sua cultura. Ele disse assim: moço, o senhor está vendo aquela pedra lá em cima, marcada com as cores vermelhas? Estou vendo. Pois é, aquilo é quando a gente achava pessoas, a gente pegava as pessoas que a gente não conhecia, batia a cabeça dela naquela pedra até sangrar. Depois que elas estavam bem tontas, bem coisa. Você está vendo aquele tacho que está ali embaixo? Estou vendo. Pois é, ali nós cozinhávamos as pessoas para comer ela. Agora, agradeça aqueles missionários que vieram pregar para nós, senão hoje o nosso jantar seria você. Me ajuda aí, gente. Tá vendo só? Porque as pessoas vivem na ignorância por desconhecer as Escrituras sagradas. A Bíblia não tem contradição, ela é obra divina. E é provado cientificamente por estudos. Nunca conseguiram nenhum erro, para pegar erros nas Escrituras. A Bíblia fala de nome de pessoas 300 anos antes dela nascer. Profecias que foram dadas sobre guerra, sobre reinos que caíram antes dos reinos caírem. Me ajuda aí, gente. Tudo se cumpre segundo as Escrituras, não tem como. Então, pelo amor de Deus, é ignorância da pessoa dizer um troço desse. Não, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus, mas a Bíblia foi escrita por homens, então, homens inspirados por Deus. E o Senhor disse: eu velo pela minha palavra, zelo por ela.
não cairá nenhum tio, não passará. Deus faz cumprir. Então, pelo amor de Deus, por isso que a gente tem que falar muito de Deus, pouco da gente. Por que pouco da gente, pastor? Porque não interessa para muita gente, você fica contando sua vida para os outros. Às vezes, conquistas que você ainda nem conquistou, você começa a falar, as pessoas colocam areia no seu caminhão. Ou, só para você entender um pouquinho, areia dentro do seu motor, um pouquinho de areia no seu motor, no motor do seu carro, é o suficiente para acabar com ele. Tem gente que faz isso. Sonhos, projetos que você tem que contar é para Deus, você tem que falar pouco de você. Porque tem gente que morre de inveja, que não quer que você conquiste. E dos outros? Fala nada. Por isso que tem conquistas, igual Josué está dizendo aqui, é calado. Não era hora de falar, para que o inimigo não ouvisse, não soubesse o que ia acontecer. Lembra quando Neemias montou no seu animal e foi até os muros de Jerusalém para ver como estava? Quietinho, calado. Ele fez toda a leitura, anotou quietinho, sem revelar, porque ele precisava estudar o que iria fazer. Depois sim, ele fala com Deus, para Deus tocar no coração do rei, para o rei liberar a carta, para ele ir autorizado, para não ter problema de denúncia, de dizer que ele estava se rebelando contra o rei, que o rei não sabia. Quer dizer, ele tinha que botar o rei a par e pedir carta, e pedir até seguranças, foi o que ele pediu. E pedir também auxílios, madeiras, né? Mão de obra. Então, meu amado, minha amada, não fica contando para os outros a sua vida, não. Porque tem uma estatística que cada 10 pessoas que você conta a sua vida, 6 não quer saber de nada, não interessa para ele, não estão nem aí para o que você está falando. 2 vão te chamar de pobre coitado. Pobre coitado, é ferrado, meu. E 2, praticamente, pode dizer assim, vão torcer para que não aconteça nada. Então não resolve nada. Você tem que contar a sua vida, é para Deus. Fala pouco para os outros. Conte sim, quando você conquistar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí você vai contar a bênção. Tem gente que vive contando tristeza, derrota, angústia, dor. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Não fala da vida dos outros, não. Tem gente que fala da vida dos outros. Não, pastor, fala um pouquinho, mas o pouquinho que você fala da vida dos outros é o suficiente para criar veneno, para envenenar. Eu tenho aprendido o seguinte, você pode ter 1 litro de leite, 1 litro de suco, 1 litro de café, 1 litro de refrigerante, não importa, 1 líquido, uma gotinha do conta-gota, uma de veneno é o suficiente para envenenar tudo aquilo. Cuidado com o que você fala, a língua chicote do corpo. A Bíblia condena isso, o Tiago fala sobre isso, cuidado com a sua língua. É um órgão que pode levar todo o corpo para o inferno. Quando você fala mal do seu irmão, você está sendo homicida, a Bíblia diz isso. Então, pelo amor de Deus, não mate os outros com a sua palavra, não. Fica quieto, não tem o que falar. Cala. É o que eles estão fazendo, estão calados. Aí no 7º dia, sim, quando a ordem veio, e eles deram 7 voltas calados. A trombeta tocou, aí eles deram o brado de vitória. O muro caiu diante deles e eles conquistaram os seus inimigos, venceram, passaram o fio da espada. Deus quer te dar conquista, meu irmão. Na hora certa você vai gritar, que é a hora da vitória. Mas enquanto não acontecer, cala-te. Recebe isso daí. Eu quero orar por você, Pai, no santo e glorioso nome de Jesus. Eu te agradeço por cada vida que nos acompanha no Café com Deus, em especial nossa irmã Ivone Rodrigues da Cruz e família, Tânia Monteiro,
e família, Elisângela Aparecida e família, Jorge Luiz Rodrigues e família. Pede oração também pela Patrícia e o Frank. Oro também, ó Deus, pela Lena Mendes e família, Manfrine Calmona de Andrade e família, Eliane Araújo e família. Eu oro também, Pai, pela vida do Alhassan Izarraku e família lá da Indonésia. Oro também pela Valdelândia Melo e família. Oro pela Maria de Lourdes e família. Oro pela Cida Alves e família, Gerson Silva, do grupo Gerson Silva e família. A Maria Luiz Forma e família lá de Moeda, Moçambique. Oro pela Célia Medeiros de Melo e família. Oro também, ó Deus, pela Luana e a Raquel. Oro também, ó Deus, pela Ananda, lá de Fortaleza, Jardim Fortaleza, Ceará. Oro pela Camila, Reinaldo, em especial a filha Júlia. Oro também, ó Deus, pela nossa irmã Marilda, também Nunes, o seu filho Ronaldo, DJ Pitbull Neto. Senhor, coloco nas tuas mãos também a causa dele. Deus, coloco nas tuas poderosas mãos todas essas vidas que nos acompanham no Café com Deus, pedindo a tua graça sobre a Nelma, lá de Pernambuco, pela pastora Rosaura Marques. Eu oro, Deus, pela Alcina Lúcia, causa dela, minha prima de Vicente Carvalho, e Holanda Pinho também, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo bastante, vamos compartilhar